Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um Na Mesa com David Pimentel. E olha, hoje nós estamos em Atlanta, estamos no evento. Se você ouvir aí barulho aí atrás, você vai perceber que é um evento do Conexão Braille USA que a gente está fazendo, né? Estou participando desse evento e aproveitei o cenário para a gente fazer aqui as nossas entrevistas, nossos bate-papos. E hoje eu estou com uma pessoa mais do que especial, que é o doutor Eduardo Galvão, que é um grande advogado de imigração e muitas outras coisas. Na verdade, ele é um monte de advogado em um só. Ele é multiuso advogado, mas ele sabe tudo, vai aqui mostrar muita informação pra gente. Eu quero falar da história dele pra vocês e eu quero dar aqui as boas-vindas. Doutor Eduardo Galvão, seja bem-vindo. Cara, David, prazerão estar aqui, né? Ficava pensando, poxa, quando será que o David vai me convidar para participar do podcast dele? Finalmente aconteceu, né? Estamos aqui, é um prazer enorme. Que maravilha, o prazer é nosso de tê-lo aqui com a gente. O podcast do David Pimentel, que é o Na Mesa com David Pimentel, é para mostrar para o nosso telespectador como o brasileiro pode vencer, como ele também pode, né, fazer um movimento na comunidade brasileira e também da americana fora do seu país. E hoje nós estamos aqui com a referência, né, principalmente na área de imigração, esse advogado jovem, esse rostinho jovem aqui, mas não se engane, está aqui trabalhando e está fazendo muita coisa, está beneficiando, está ajudando, está advogando aqui por muitos brasileiros, hispanos, americanos, todos os lados. E você que quer documento nos Estados Unidos, está pensando em vir para os Estados Unidos, eu acho que eu te aconselho você procurar ele. Então ele sabe tudo, ele vai estar explicando um pouco disso pra gente aqui hoje. Mas primeiramente eu quero saber de onde você veio, como você veio parar aqui, se você nasceu na América, como que é a sua história? Fala pra gente. David, sou mineiro raiz, né? Olha só. Nascido e criado em Minas Gerais, né? Já morei em alguns outros estados, morei um pouco em Goiás, em Goiânia, morei um pouco no Paraná. Mas a infância inteira e depois uma parte da adolescência e até a juventude em Minas Gerais, né? Eu sou formado no Brasil, David. Eu sou formado em Direito no Brasil. Me formei em 2015, sou advogado lá e trabalhei lá nessa área durante a minha faculdade como assessor de juiz, conciliador, mediador, né? Então, experiência no direito, no Brasil, eu tenho também. Olha só, já começa aí é que pega o fio da meada. Você fica pensando agora, poxa, se o doutor Eduardo, hoje ele está advogando, ele é advogado de imigração nos Estados Unidos, está operando aqui, mas ele se formou no Brasil, como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu, doutor? Como que isso aconteceu, David? Caramba, história muito boa, né? Porque começou em 2015, no meu último ano de faculdade, né? Foi o ano que meu pai veio com a minha irmã, ele já tinha a intenção de morar, ele já veio com visto de trabalho e trouxe a minha irmã. Como era o meu último ano, eu falei, então, eu vou terminar a faculdade e depois eu vejo o que eu faço. Porque, na verdade, David, meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. Era o ápice do mensalão. Eu falava, olha, se eu for delegado da Polícia Federal, eu vou conseguir prender todos os corruptos, eu vou salvar esse país e vou fazer tudo ficar muito bonito. Até que aconteceu a crise política, econômica, e todo tipo de concurso federal foi encerrado. Não sabia quando isso ia acontecer. Falei, bom, então agora eu vou buscar outras opções, né? Eu quero fazer alguma coisa diferente. E coincidentemente, David, né, meu pai já estava aqui, mas ele estava resolvendo a questão dos documentos dele. E em uma conversa com um advogado, ele mencionou o meu nome. E o advogado falou, olha, sabia que na Geórgia, a partir de 2014, advogados estrangeiros podem se tornar licenciados aqui na Geórgia, desde que eles completem um mestrado e passem na prova da OAB, né, que é o Bar aqui. No caso, daqui da Geórgia. Né? Isso era algo muito recente, né? Cada estado aqui nos Estados Unidos ele tem sua autoridade, né, de determinar quem pode ou não atuar em determinada profissão. E na Geórgia isso tinha acabado de ser autorizado em 2014. Então, pronto. Agora eu sei o que eu quero fazer. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero aprender o inglês, porque eu não sabia o inglês. Eu quero advogar nos Estados Unidos. Né? Você tinha uma referência em que advogar nos Estados Unidos? Não, nada, David, determinado momento? Nada. Eu sabia que eu queria vir estudar inglês e advogar. Ainda não sabia o que, mas eu descobri um pouco tempo depois. Né? Cheguei, aprendi inglês, fiz o mestrado, enfim. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar em um escritório de direito internacional. Trabalhava muito com fusões e aquisições, contratos internacionais, estabelecimento de empresa estrangeira aqui, prestação de serviço entre multinacionais, né? E eu achava, David, que era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque eu gostava muito daquele cenário
acho que todo mundo assistiu já o Suits. Sim, corporativo. Né? Corporativo, né? Eu visava muito a questão da recompensa financeira advinda dessa carreira. Eu achava muito bonita a profissão, eu gosto muito dessa parte técnica, então eu sempre me achei muito bom nisso. E eu entrei em um escritório aqui em Atlanta, um bem renomado, justamente nessa área, e falei, olha, é isso que eu quero fazer então pro resto da minha vida. Né? Sim. Entrei lá em 2017 e fiquei 2017, 2018. Em 2019, David, eu já não aguentava mais. Falei, caramba, eu estudei tanto tempo para eu estar fazendo isso aqui que eu me sinto um robô. Uhum. Eu não sentia que eu estava atuando para ajudar pessoas, mas sim em outras empresas, e é basicamente revisão de contratos, não errar em uma vírgula de e-mail, e não tinha muito aquela questão de criatividade de ajudar. Não tinha um toque. E eu fiquei muito frustrado, né? A parte financeira era muito boa. Eu tinha 26 anos, mais ou menos, então era um valor que eu jamais tinha recebido na minha vida, mas eu não estava feliz. Eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava fazendo. E foi bem na pandemia, David, que eu resolvi mudar, né? Uhum. Chegou a pandemia, a gente ficou trabalhando home office, e eu falei, quer saber, já que estamos home office, eu vou mudar de ambiente. E eu fui para Califórnia. E eu sou uma pessoa que eu faço hoje 10 anos de jiu-jitsu, sou faixa preta, e qualquer lugar que a gente vai, a gente tem um ambiente, conexão, né? Já isso. tem conexões. Cheguei na Califórnia, comecei a treinar, e conversando com os atletas, eu percebia que eles precisavam muito da ajuda com o visto. Aí eu comecei a pensar, olha, às vezes eu posso aqui unir algo que eu gosto de fazer, que é o jiu-jitsu, tá? Ter esse contato pessoal, com o que eu sou bom em fazer. O direito, usar ainda de alguma forma aquilo que eu despendi tanto tempo, dinheiro e esforço para conseguir, né? Que foi a minha licença. E aí eu comecei a pesquisar sobre, eu vi um escritório lá na Califórnia, eu falei com ela, olha, eu quero começar a trabalhar. Falou, não vou te garantir nada, mas você pode vir aqui passar uma semana. Eu passei uma semana com ela, eu saí e falei, olha, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Na mesma hora que eu saí, eu liguei pro meu chefe, pedi demissão e eu comecei a trabalhar nesse escritório. E ela trabalhava justamente com atletas, músicos, investidores, empreendedores. E ali eu fiquei fascinado, David. Uhum. Só que eu tive que voltar para a Geórgia por questões pessoais. Voltei, trabalhei em outro escritório ainda por 1 ano e meio. E depois disso tudo, aí eu criei meu próprio escritório, que é a Integral Law Firm. Criei em março de 2022. E no caso, você já criou já nesse sentido de trabalhar na questão imigratória? Na questão imigratória, sim. Comecei sozinho. Minha noiva me ajudou bastante. Me ajuda até hoje. E comecei justamente trabalhando com músicos, atletas, empreendedores, né? E hoje a gente tem, no total, 14 colaboradores. Trabalhamos com todos os tipos de profissionais, né? Não só empreendedores, mas já conseguimos visto para martelinhos de ouro, manicure, cabeleireiro, barbeiro, mecânico, né? Todo tipo de profissional. E lembrando que o Dr. Eduardo Galvão, ele está aqui na Geórgia, né? Está aqui Isso. em Atlanta e de grande destaque na comunidade. Agora exercendo essa função, né? Principalmente na área da imigração. Agora que a gente está em era de Trump, ele começou na outra era do Trump, né? Quando o Trump estava aqui da outra vez, tinha basicamente os mesmos problemas que estão tendo hoje, mas agora mais do que nunca, e eu acredito que nesse momento parece que você está no ápice. Como que está funcionando hoje o seu escritório? Porque hoje tem uma demanda muito grande. As pessoas estão te buscando, estão buscando o escritório. Como é que está acontecendo? Como é que você está lidando com tudo isso, David? Realmente. É aquele caos controlado. A gente tem sistemas na empresa onde a gente consegue atender a maioria das pessoas, né? Porque, querendo ou não, se for atender todo mundo, Sim. Não tem como, mas a gente tem um sistema onde a gente consegue direcionar pessoas que realmente têm aquele interesse em buscar uma informação. E entra aquele aspecto, David, de que a gente é advogado. Eu estudei minha vida inteira para ser advogado, só que o escritório, por ser 3 anos, eu estou aprendendo a ser empresário nesses últimos 3 anos. Né? Então, a questão de treinar funcionários, criação de sistemas, né? Entender sobre marketing, entender sobre finanças, né? Um outro aspecto que, honestamente, eu estou muito passionate. Mas você já está fazendo algo nesse sentido, né? Tanto é que esse entusiasmo seu,
e também a necessidade que você viu para o seu office, você precisou o quê? Criar uma forma de como ter mais colaboradores, como ensiná-los. Exato. Você falou isso agora há pouco, lá embaixo no evento, a respeito disso. Como que é esse processo? O que é isso aí que você inventou agora? Você está querendo colocar, inclusive, para outros advogados lá do Brasil. Exato. Exatamente, David. Bom, eu comecei sozinho. E todos os funcionários que eu tenho hoje, principalmente meus paralegais que trabalham nos processos, foi eu que treinei desde o início. E que precisa ter um treinamento seu até mesmo para seguir a mesma linha do seu escritório, né? Exatamente, né? Até porque eu peguei advogados no Brasil que não tem nenhum tipo de conhecimento aqui, porém, a partir do momento que eu tenho um método de treinamento, essa pessoa ela consegue fazer o meu trabalho, né? Consegue me ajudar no meu trabalho, não fazer o meu trabalho, mas consegue me ajudar. E desde que eu criei isso, eu pensei, por que não replicar para mais pessoas? Sim. Onde eu possa ajudar outras pessoas a desenvolver essa técnica de aprender ou fazer um trabalho de um paralegal de imigração e oferecer a essas pessoas com a qualidade técnica incrível, né? Porque o brasileiro ele é muito, muito bom no que faz, David. Só precisa de uma oportunidade. De oportunidade. Então a gente desenvolve esse profissional e ajuda ele a conseguir um trabalho aqui nos Estados Unidos. E nessa primeira fase da sua empresa, quando você começou ela, quais foram as dificuldades que você teve? É óbvio que você acabou de falar, uma delas que é a questão de, por exemplo, poxa, eu estou crescendo, estou com a demanda, estou precisando preparar as pessoas, mas naquele começo, quando você abriu o seu escritório, era só você, provavelmente sua noiva ou alguma outra pessoa junto com você. Quais foram os desafios que você teve naquele momento e que você conseguiu superar e que hoje levou você a não somente ter os seus 14 colaboradores, mas também tá aí fabricando, né? Ensinando outras pessoas mais a vir para esse mesmo segmento, poder te ajudar nessa grande demanda que você está tendo agora. David, os desafios foram ter que descobrir soluções para problemas que eu não sabia que existia antes de começar a fazer o que eu faço, sabe? Igual eu falei, eu estudei a vida inteira para ser advogado, então qualquer tipo de questionamento legal, eu estava preparado para resolver, na hora, eu já sabia como resolver. Só que às vezes detalhes do empreendedorismo, eu estava aprendendo na hora. Né? Então essa foi a maior dificuldade, e lidar muito com essa questão de dividir o meu tempo entre um profissional técnico que eu tenho que fazer o trabalho de advogado e também o trabalho de um empreendedor, né? Que são, querendo ou não, duas funções essenciais para quem é um dono de escritório de advocacia. Né? Então, justamente isso. Essas foram as dificuldades, conseguir separar o meu tempo entre essas duas funções que eu exercia, e descobrindo os problemas na medida que eles iam surgindo. Recentemente eu estive com um grande advogado lá na Flórida, em Orlando, que é o Vinícius Bicalho, um advogado de imigração também. A história dele é mais ou menos semelhante. Ele se formou no Brasil e também com essa mesma vocação, ele entendeu que tinha um cenário nos Estados Unidos e ele começou a operar aqui como advogado de imigração também. No mesmo caminho eu vejo você. São grandes advogados. O Vinícius já está um pouco na caminhada. Você está agora começando, você tem 3 anos, você falou quantos anos de escritório? Do meu escritório são 3 anos. São 3 anos de escritório, mas com uma vantagem muito grande que eu vejo, que eu tenho visto também do Dr. Eduardo, é assim, a motivação que ele tem no coração de solucionar os problemas, de analisar os problemas. Como é um escritório novo, embora você pense, poxa, é um escritório novo, mas você não sabe o resultado já que o Eduardo está trazendo aqui na nossa comunidade. Por quê? Por causa da vontade, a determinação de descobrir a lei certa para poder te encaixar. Isso aí eu acredito que muda todo o cenário. Por quê? Porque a grande maioria de advogados, inclusive de imigração nos Estados Unidos, eu estou falando de advogados, às vezes americanos, que já trabalham com isso há muito tempo, não, eles escolhem os casos, vê alguns casos, colocam dificuldades em outros. Eu escutei agora há pouco, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, a gama de vistos, as possibilidades que existem para o imigrante, que hoje ele está ilegal, às vezes fora de status, que ele pode ali resolver esse status. É fácil? Não é, né, doutor? Não. Mas é possível. Tem como fazer.
mas você tem que procurar um advogado que queira pegar a sua causa e pensar pela sua causa. E eu vejo isso nitidamente no seu escritório, naquilo que você faz. Explica um pouco sobre os vistos agora. Você estava falando, um dos vistos, você falou de manicure, você já conseguiu colocar Sim. manicure. Olha só. Ó, manicure de todo o Brasil. Vou mostrar. Olha só o que o doutor Eduardo Galvão vai trazer aqui para você agora. Ele conseguiu trazer uma manicure para trabalhar nos Estados Unidos de forma legal. Conta pra gente essa história, só para tomar como base. Daí o restante... E pegar o gancho no que você falou nessa questão de descobrir soluções para problemas que antes pareciam não solucionáveis, né? Não existia, ninguém queria solucionar. David, realmente essa era uma frustração que eu tinha, né? Porque a gente viveu muito uma onda dos profissionais oferecerem muito o EB2NW, o EB1, que eu vejo sim como uma solução viável. Porém, é um processo demorado, é um processo caro, é um processo difícil, né? E nessa frustração eu falei, não é possível, tem que haver outras opções para esse tipo de profissionais, né? Então foi depois de muito estudo, eu cheguei em um determinado tipo de visto e eu achava, na minha concepção, diante do que eu pesquisei, que era viável fazer isso para diversos profissionais, desde que a gente cumpra aqueles critérios, né? Sim. E uma metodologia que eu desenvolvi foi o quê, David? Eu não espero que a pessoa ela chegue pronta aqui para mim, de paraquedas e já com tudo que eu preciso. Não, a gente vai trabalhar junto para construir o que você precisa e a gente apresentar isso para a imigração. Né? Esse é um diferencial que eu fiz. E eu lembro até hoje, o primeiro resultado positivo veio de um martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Um martelinho de ouro, uma pessoa super boa no que fazia. Não tinha saído nem de Curitiba na vida inteira, só que tinha mais de 10 anos de experiência, tinha algumas técnicas específicas. E eu falei com ele o seguinte, ele chegou para mim querendo o EB2NW. Falei, olha, EB2NW, no teu caso, eu acho complicado. Tá? Além é aplicável para você. Aplicável, porém é complicado, porque ele vai ser mais caro, demorado, né? Eu acho que você quer uma solução mais rápida. Eu tô estudando esse tipo de visto aqui, e eu queria fazer ele contigo. E eu sou super sincero, David. Falei, olha, eu nunca fiz esse visto para ninguém. Eu não vejo outro advogado fazendo esse visto para as pessoas das tuas qualificações. Mas eu acho que eu consigo fazer. Eu preciso você entrar nessa comigo. Se você estiver disposto, a gente faz junto. Ele falou, vambora. Ele acreditou. Ele falou, acreditou. Ele acreditou. E engraçado que na semana seguinte ele trouxe um amigo. Também martelinho de ouro. Sem nem ter tido resultado ainda. Ele trouxe um amigo de martelinho de ouro e eu falei, então eu vou fazer de vocês dois. E eu lembro que a gente trabalhou junto nesse processo. Foi entre 4 a 6 meses trabalhando juntos. A gente conseguiu montar um processo e enviamos. E eu lembro que eu estava comemorando o aniversário do meu pai quando eu recebi a notificação que os dois tinham sido aprovados. Isso em quanto tempo? Eles pagaram o Premium Process, então em 10 dias foi aprovado. Em 10 dias? Em 10 dias. Em 10 dias. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. 10 dias. Isso é impressionante, eu nunca vi isso. Aprovados. Eu nunca vi isso na história da imigração nos Estados Unidos. Eu digo aqui que nós estamos na frente do advogado que conseguiu um visto imigratório através de um visto chamado... Visto O. Esse visto é um visto O mais rápido que eu já vi. Sério mesmo. 10 dias. 10 Que dias. impressionante isso. Porque Um martelinho de ouro. Isso. No visto O, a gente tem a possibilidade de pagar um valor a mais para a imigração para furar a fila, né? Que chama o Premium Process. Eles resolveram pagar, em 10 dias saiu o resultado positivo para eles, né? E a partir disso, aí sim, eu ganhei confiança. Porque eu só começo a divulgar uma coisa que eu mesmo fiz e eu sei que dá certo. E deu certo. E deu certo. Tanto que eu expandi isso para vários profissionais, né? Já passei a lista aqui, mas qualquer tipo de profissional ele é viável através desse tipo de visto. Hoje, qual é a melhor forma para você, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui, que chegou com visto, que ela já está fora de status, qual é a melhor forma hoje para ela buscar o seu escritório e falar assim, não, eu quero renovar meu status e, Legal. de repente, dar entrada num processo para eu permanecer legal no país? Legal, David. Eu sempre busco primeiro entender os motivos pelos quais essa pessoa perdeu o status dela. E quanto tempo ela está sem status? Porque dependendo das circunstâncias, a gente consegue sim recuperar o status dessa pessoa
e fazer a ponte dessa recuperação de status até um tipo de visto de trabalho, como o visto O, por exemplo, né? Então essa é a primeira coisa que eu procuro saber. Se a pessoa, o motivo pelo qual ela perdeu o status e quanto tempo. E aí sim a gente tem soluções legais para resolver o problema da pessoa. Que legal. E disso assim, por exemplo, é claro, óbvio, é possível tentar dar uma entrada para uma pessoa que já está aqui acima de 5 anos, nesse mesmo requisito, não? Sim, é possível? Não, é possível. É mais difícil, mas é mais possível. difícil, mas é possível. Não. Sim. Então, por exemplo, existem as possibilidades, só basta entrar em contato com algum escritório e entrar em contato com o seu escritório para realmente souber as brechas que existem para tentar normalizar, né? Normalizar o processo, a legalidade, para poder também estar aqui tranquilo nos Estados Unidos. A gente está vivendo um momento agora, principalmente na comunidade imigratória, né? De pavor nos Estados Unidos, porque Sim. é aquilo que eu te falei, a gente está aqui, cada um cumprindo um papel. Hoje tenho empresas, tenho muitos funcionários, inclusive funcionários americanos, que trabalham, que vivem daquilo que nós, né, implantamos aqui nos Estados Unidos como investimento e tudo mais, mas também temos muitos clientes que compram da gente, que vive numa situação ilegal. Isso realmente é triste, né? Sim. Mas a grande maioria numa situação, no status, fora de status, por falta de informação. David. Esse é um ponto que eu bato muito na tecla. E é por isso que eu sempre me disponho a fazer podcasts, a dar palestras, né? A fazer muita mídia social, justamente para dar informações. Porque eu acho que se a pessoa ela soubesse das oportunidades, antes mesmo de vir para os Estados Unidos, ela já teria pegado um visto de trabalho desse no Brasil. É uma questão de 4 meses ela tá com um visto de trabalho e poder entrar já de forma legal pela porta da frente. Ou até mesmo aquela pessoa que às vezes entrou com de turista, ela não deixaria vencer sabendo que facilmente ela consegue mudar para um visto de trabalho, né? Tudo por conta justamente da falta de informação. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade de poder informar, a fim de ajudar essas pessoas, né? Pelo menos as pessoas no futuro que evitem cair nesses traps, né? Nessas armadilhas. É verdade. Bem, doutor Eduardo, estamos chegando aqui mais um final, né, do nosso programa Na Mesa com David Pimentel, mas eu gostaria, acima de tudo, primeiro, que você deixe uma mensagem, né, para o nosso telespectador e depois você informasse como te encontrar, como buscar o seu escritório e também manter-se informado junto com você. Legal. Bom, eu queria informar que existem diversas opções para as pessoas já virem de forma legal para os Estados Unidos. Opções mais simples, mais baratas e mais rápidas, certo? Basta você conversar com um profissional que entende, que sabe o que está fazendo. Inclusive, David, opções em que a pessoa ela consegue por conta própria vir em 5 meses, sabe? Não precisa esperar muito tempo, não precisa despender muito dinheiro. E o meu objetivo aqui é justamente esse, informar as pessoas dessas possibilidades. E eu espero que as pessoas se planejem antes mesmo de vir. Se estiverem aqui já, se planejem para poder ficar de forma legal. Isso aí. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado por estar aqui com a gente. A informação que você trouxe é muito valiosa, não para toda a nossa comunidade, para nós brasileiros que estamos fora do Brasil e para aqueles também que estão no Brasil. Você que está nos vendo agora, olha, te agradeço grandiosamente por você estar conosco e vamos aí até o próximo programa do Na Mesa com David Pimentel. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.